Olá pessoas, aqui é a Amanda, esse é o canal Entre as Páginas. Bom, hoje eu vim fazer a resenha sobre um livro, também leitura da URGS, tá? Que é o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Que eu não tenho ele livro físico também, eu li ele em PDF o ano passado. Então faz muito tempo que eu li, e é por isso que eu estou com uma colinha aqui do meu lado, para caso eu esqueça de alguma coisa, eu olho. Bom, para começar, o livro conta as histórias de 3 amigas, tá? É a Lorena, que ela é completamente patricinha, ela tem uma vida super cor-de-rosa mesmo, sabe? E ela vive na espera de um telefonema de MN, que é um homem que nunca aparece na história, nunca. Nunca aparece na história, nunca é ótimo, né? Nunca aparece na história. E ela tem uma paixão enlouquecida por esse homem que é casado e tem 5 filhos, mas que ela acha que um dia vai aparecer e vai casar com ela e vai mudar a vida dela. Mas isso não acontece, sabe? Tipo, ela vive esperando um telefonema dele que nunca chega. Essa Lorena também, vem de uma família muito rica. Ela conta que teve um irmão que faleceu quando era muito jovem por uma tragédia. E ela estuda direito, tá? Ela é meio que um apoio para as outras 2 amigas, que é a Lia e a Ana Clara. A Lia, ela é uma filha de uma baiana com um alemão, e ela é uma pessoa revolucionária. Ela quer lutar contra as diferenças do mundo, ela quer fazer diferente, ela se envolve em vários movimentos sociais ilegais na época, e ela quer fazer diferente, ela quer ser ativista e tudo mais, e ela atende pelo codinome Rosa. A Ana Clara já é uma menina muito linda, é considerada a mais linda de todas as amigas, só que ela tem um namorado que é traficante, que é o Max, e ela vive uma vida completamente conturbada, sabe? Ela não é muito estável. O livro ele é bem confuso, tá? Como uma leitura da URGS, eu tenho que fazer essa análise, porque tipo, ele não tem uma linha assim de clareza, sabe? As personagens, a narração vai alternando entre as personagens, entre a Lorena, a Lia e a Ana Clara, e não especifica muito bem quanto que troca de uma para outra, e não especifica o que é pensamento, o que elas estão realmente fazendo, o que elas estão imaginando, o que elas estão divagando e o que é realmente ação. Então tu demora para pegar o fluxo do livro mesmo, sabe? Com o tempo tu vai entendendo o que tá acontecendo, mas a narrativa é um pouco conturbada. É uma característica do livro ser assim, as coisas vão meio que se atropelando, e tu tem que, quando tu vai conhecendo as personagens, tu vai entendendo quem é que tá narrando, quem é que tá fazendo o quê, como é que, sabe? Tipo, porque tu vai entendendo elas. A Lorena, que era essa pessoa centrada e coisa assim, ela vivia no apartamentinho dela, do local onde elas moravam, tá? E era um apartamento cor-de-rosa, cheio de frufruzinhos, cheio de coisas necessárias, como geladeira, fogão próprio e tudo mais. E ela vivia uma vida de conto de fadas, assim, tipo, tomando chá e tudo mais. E ela fazia, tipo, tudo pelas amigas, tá? Ela ajudava muito as amigas financeiramente. A Rosa, como tava sempre envolvida aqui, a Rosa, que no caso é a Lia, tá? Eu tava sempre envolvida com essa questão revolucionária de ações e tudo mais. Ela vivia pedindo dinheiro pra Lorena pra investir nesse negócio, sabe? E a Ana Clara vivia pedindo dinheiro pra fazer as loucuras dela, porque ela namorava um traficante e tudo mais, ela vivia fazendo festa, uma loucura. O livro demorou muito pra me prender, porque é muita divagação, sabe? Sobre pensamento, sobre a vida das 3 personagens, que não me envolveu, sabe? Tipo, não gostei muito. Mas vai explicando aos poucos que elas estão numa faculdade que tá de greve, e aí a Rosa, a Lia, né, que ela é apaixonada pelo Miguel, o Miguel é preso por cometer algumas coisas nessa questão de ativismo deles, que ele também lutava por questões sociais e tudo mais, e a Rosa começa a se envolver, tipo, o que fazer pra salvar o Miguel daquilo, porque ela também queria agir, sabe? E eles começam a planejar uma viagem para eles irem embora do Brasil, que ele seria deportado e ela iria junto. E aí, então ela começa a história da Lia meio que corre em torno disso, sabe? E aí ela conhece o Pedro, que também é um ativista, e ela começa a sentir uma coisinha por ele, coisas, né, do livro mesmo. Então, a história da Lia se desenrola mais em torno dessa questão revolucionária que ela tem, desses sonhos que ela tem de mudar as coisas. A vida da Ana Clara é conturbada demais. Ela tá sempre fazendo festa, sempre fazendo loucura, e ela tem um remorso, uma coisa que falta nela, que é a questão do pai dela. Tipo, ela não tem essa presença do pai dela, e ela é uma carência que tem na vida dela, sabe? E ela começa
faz muita loucura, ela usa drogas, ela se envolve com gente que não vale nada, tá sempre pedindo dinheiro pra Lorena, porque ela ainda diz que vai casar com um homem rico que vai sustentar ela, que graças a uma cirurgia plástica que a Lorena vai bancar, ela vai reconstruir a virgindade dela pra ela poder se casar com esse homem. Então ela vive num mundinho bem doidinho, tá? E a Lorena vive no mundo cor-de-rosa dela, esperando a ligação do MN. Tem a mãe dela que agora é casada com um homem mais novo e sofre vários problemas, assim, de personalidade mesmo, sabe? Tipo, que é confuso, porque ela se sente mal por se envolver com um homem tão jovem, porque ela não consegue acompanhar ele nas coisas, porque ela já é uma mulher de idade. E então, todas as personagens são muito complexas, tipo, muito complexas, tá? Enfim, tudo que vai se encaminhando pra isso, sabe? Pra desenrolar as 3 histórias. A Lorena quer se casar com o MN, quer ser uma mulher, ser a mulher dele, que ele viva com ela. A Ana Clara quer um dia se casar com um homem rico. E a Lia quer ser ativista e mudar a situação do mundo e tudo mais. Não tem muito o que falar até aqui, sabe? Tipo, porque o livro, ele é bem pacato. Até um certo momento ele é bem pacato e aí do nada acontece tudo, sabe? Foi a minha percepção do livro, assim, tipo, o meu ver do livro. E já faz muito tempo que eu li ele também, né? Então, eu li um resumão de capítulo a capítulo, mas mesmo assim faz muito tempo que eu li ele. A Lia, ela pede dinheiro e coisas pra essa viagem que ela vai fazer, né? Que ela vai fugir, que ela tá decidida que vai embora. E aí a Lorena fala pra ela ir na casa da mãezinha, que é o jeito que elas chamam a mãe da Lorena, pra pegar algumas roupas e coisas assim pra ela poder viajar, né? Porque ela ia embora do país. Aí ela começa a desconfiar sobre a história que a Lorena sempre contou sobre o irmão dela. Porque ela contou que o irmão dela tinha sofrido um acidente gravíssimo e que tinha sido meio que assassinado quando ele era pequeno. Só que aí a mãe da Lorena conta uma história completamente diferente. Ela já começa a ficar, o que tá acontecendo, sabe? Mas enfim, aí começa a nascer dúvidas no coração dela em relação à amiga. Nisso a Ana Clara sai, vai pra uma festa, tá bem alterada já. Pega carona com um cara desconhecido, ela conta uma história muito triste, falando que ela precisa, que alguém da família dela tá passando muito mal e ela precisa chegar até a família dela. E aí depois o cara começa a fazer muitas perguntas pra ela e ela foge dele, foge do carro e vai parar num bar. Nesse meio tempo a Lorena tá no mundinho dela, vivendo a vida dela, cor-de-rosa, como se nada tivesse acontecido, divagando sobre a vida dela. Ela nunca sai do quarto dela, daquele momento dela ali, sabe? Enquanto as outras vivem, ela vive ali, se exercitando, comendo coisas saudáveis pra ficar em forma e tudo mais. Enfim, eu não tenho mais muito o que falar em relação a isso, que não vai ser spoiler, então se você quer ler As Meninas, é um livro legal, é um livro bom, eu não gostei, tipo, maravilhosamente bom, assim, tipo, incrível, mas é um livro interessante, sabe? Tipo, o final dele foi o que mais me chamou a atenção. Até uma certa parte do livro eu tava com preguiça, mas depois do meio pro final, ele ficou maravilhoso, então eu recomendo que vocês leiam. Agora eu vou pra contar a história de verdade pra quem precisa do livro para o vestibular. Quando a Ana Clara chega nesse bar, ela conhece um cara bem mais velho, assim, e ela começa a delirar, achando que é o pai dela e coisa assim, e aceita ir pro apartamento dele, um homem mais grisalho, mais velho e tudo mais. E lá ela começa, tipo, a ficar muito mal, e ela apaga, e, tipo, e dá a entender que ele abusa dela, sabe? Mas como é ela que narra a história toda, é muito confuso, aquele momento ali é muito conturbado, muito pesado mesmo, sabe? E a Lia lá na casa da mãe da Lorena, pega as roupas e tudo mais e descobre que o irmão da Lorena talvez morreu de outro jeito, que a Lorena fantasia de uma coisa que não aconteceu. Que a mãe da Lorena fala que o rapaz morreu de um problema do coração. E a Lorena nunca encarou os fatos de verdade, sabe? Então ela inventou uma história completamente bizarra sobre a morte do irmão dela, que não era verdade. E aí a Lia resolve voltar pro pensionato onde elas moravam, né? Porque a viagem dela era no outro dia. E ela tinha que arrumar as coisas porque ela tinha que ir embora pra ir embora com o Miguel. E ela teve um caso com o Pedro, e, tipo, foi muito confuso isso pra ela, mas ela amava o Miguel e o Pedro, tipo, ela ia embora do país, ela tava decidida que ia embora, sabe? Aí chegando. Só que antes da Lia chegar no pensionato, a Ana Clara chega na casa da Lorena, completamente alterada, delirando, imunda, completamente suja. E a Lorena fica apavorada, né? Mas, tipo, aquilo meio que já era normal pra Ana Clara. Porque ela andava com traficantes e tudo mais, então ela ficou tipo, mais uma, sabe? Da Lorena, tudo mais. Colocou ela, mais uma da Ana Clara, perdão. Colocou ela na banheira, deu banho nela, arrumou ela toda, botou ela pra dormir.
E ela delirando, falando de aranhas e baratas e coisas nada a ver, e ela, tipo, via que a Ana Clara não tava em si, sabe? Aí, quando ela viu a Lorena viu a Lia chegando, foi até o quarto da Lia, elas conversaram sobre a viagem e tudo mais, como se nada tivesse acontecido. A Lorena contou que a Ana Clara tinha chegado toda embriagada de novo e tudo mais. E deram boa noite, porque a Lia ia embora no outro dia, se despediram, e a Lorena voltou pro seu quarto. Quando ela voltou pro seu quarto, ela viu que a Ana Clara tava morta na cama. E elas ficaram apavoradas, tipo, ela ficou muito apavorada. Ela começou a acenar da janela pra Lia, a Lia foi correndo pra ver o que tava acontecendo. E aí ela chegou lá, tentaram reanimar, fizeram de tudo, mas não adiantava. A Ana Clara tava morta, ela tinha morrido. E aí elas, tipo, tomaram uma decisão muito abrupta de simplesmente vestirem a Ana Clara como se ela estivesse numa festa. Elas botaram uma roupa, botaram um vestido, pintaram a unha, colocaram brincos e pulseiras e tudo mais. A Lorena super fria fazendo aquilo, como se fosse uma coisa completamente normal. Vestiram ela tudo maravilhosamente bem, botaram roupa, calçado e tudo mais, e levaram ela pro carro da Lorena. E tava uma noite meio nebulosa, assim, com névoa, então ela não desconfiaram delas daquele jeito, sabe? Aí elas botaram a Ana Clara num carro e foram até uma praça, abandonaram o corpo lá e foram embora, tipo, como se ela tivesse saído pra uma festa, tido uma overdose e morrido na praça. Tipo, apagaram todas as pistas possíveis de que ela pudesse ter sofrido alguma coisa, tipo, sabe? Ou que alguém tinha abandonado ela lá, cuidaram pra ver se não tinha ninguém espionando, largaram o corpo e foram embora. E aí, no outro dia, a Lia foi embora pra viagem dela e a Lorena voltou pra vida dela, que a faculdade tinha voltado a ter aula, e ela voltaram a viver normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mais uma leitura bizarra da URGS, né, gente? Porque, tipo, e esse é o final, tipo, não tem mais nada, sabe? Tipo, eu lembrava disso, do livro. Aí eu pensei, mas não pode ser só isso, né, gente? Aí eu pesquisei o livro, resumo de capítulo por capítulo, e realmente é isso. Deu uma coisa que eu achei, assim, muito característica do livro é as características das meninas mesmo, sabe? As meninas. Porque, e, tipo, o vestibular da URGS trouxe isso do último ano, sabe? Tipo, eles perguntavam muito as características de cada uma. Então, a Lorena era aquela filha de fazendeiros, uma menina rica, com muito poder e tudo mais, que acreditava que um dia ia ter uma família, um amor e etc. E era bem patricinha mesmo assim, sabe? A Lia já era completamente o oposto, já era uma menina mais humilde, mais ativista, que queria lutar pelos direitos dos oprimidos. E a Ana Clara era a pessoa que era mais problemática, porque ela era linda, maravilhosa, era o padrão de tudo, só que ela, por não conhecer esse pai dela, ela se tornou uma pessoa muito confusa, muito problemática e que meio que buscava o perigo, sabe? Então eu acho bem interessante esse livro pelo final, assim, dele, sabe? Faz muito tempo que eu li ele, de verdade. Mas eu adorei o final do livro, porque eu achei muito bizarro. Só que, tipo, eu acho que ele se demorou muito, tá? Porque é uma história simples, vocês podem ver que é uma coisa que não tem muito o que ser dito. Só que ele enrola demais. E, tipo, foi isso que me deixou muito cansada pra ler ele. Porque eu li ele em PDF no computador, isso já me machuca muito. Eu não gosto de ler em PDF na luz do computador. Então demorei bastante pra ler ele por causa disso, sabe? Mas vale muito a pena ler pra pegar e conhecer mais os personagens, sabe? Principalmente pro vestibular. Pro vestibular é interessante que vocês leiam mais sobre as personagens em si, porque a história é basicamente essa, não tem muito o que acontecer. Mas as características dos personagens, além que eu falei, que vocês decorem bem, aprendam, entendam bem a característica de cada uma. Porque é o que a URGS mais cobrou e o que cada uma fazia, sabe? Focado em cada personagem. O texto é bem confuso, tá? Como que eu disse no início, a narração varia muito entre as três personagens e tu não sabe o que realmente tá acontecendo, o que realmente tá pensando, o que estão falando. É uma coisa bem confusa até tu conseguir entender a história e pegar o jeito da história. Mas é mais um livro típico da URGS, sabe? Não é uma coisa muito clara, que tu tem que interpretar, e tu tem que entender, e tu tem que entrar naquela história mesmo, sabe? Os livros da URGS são muito assim, porque eles sempre fazem tu pensar em alguma coisa. E esse livro, ele traz a visão da vida perfeita da Lorena, traz a visão da vida de quero mudar as coisas da Lia, e traz a visão completamente problemática da Ana Clara, tá?
Realmente não é um dos livros que eu soube muito falar sobre ele, assim, em questão a URGS, porque é um livro que me deixou muito confusa quando eu li também. Eu não entendia por que era tanta divagação de pensamento, umas coisas que não tinha, que as personagens, era realmente um fluxo de pensamento delas sem pé nem cabeça em alguns momentos, sabe? Ela simplesmente era o que a personagem tava pensando e era o que tava escrito ali, tipo, não tinha uma filtragem do que era realmente necessário pra história, entende? Então isso me deixou meio confusa. E a questão do tempo também, não especifica assim o tempo na história. É uma coisa que tu não sabe se passou dias, semanas, meses ou anos, sabe? Tipo, uma coisa muito vaga. Mas esse é um livro que realmente, assim, ó, eu daria prioridade pra leitura, porque realmente só lendo resumos, eu, Amanda, pessoalmente, não conseguiria fazer a prova da URGS apenas com resumos sobre ele. Teve outros livros que eu fiz a prova e acertei apenas com resumos, mas que já caíram esse ano, não são leituras obrigatórias. Mas esse eu realmente não conseguiria responder as questões se eu não tivesse lido. Então é um livro que é bom tu ler resumos para ter outras perspectivas de que as outras pessoas entenderam, mas é um livro que seria muito bom se vocês lessem também, ok? Era isto. Confesso que não é um dos livros favoritos em relação a URGS até agora. Eu acho que o que eu mais gostei foi São Bernardo, eu adorei São Bernardo. Não, minto. O que eu mais gostei até agora foi Ponciá. Ponciá Vicêncio foi o melhor pra mim de todos até agora. Mas, enfim, era isso. Vou começar a ler Úrsula agora. E espero que em breve eu consiga trazer essa resenha. Tem que fazer papéis avulsos. Tem vários livros ainda que eu preciso ler pra trazer pra vocês antes do vestibular. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o canal no Instagram, que eu vou deixar aqui. Curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque é um vídeo que eu dessas leituras da URGS que eu faço pra tentar ajudar as pessoas. Então vai ser muito legal se você compartilhar com quem não tem acesso a esses livros, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que fazem vestibular não tem condições de adquirir todos eles. Então, era isso, tá? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal que vai me ajudar muito, 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 muito. Um beijo e até a próxima.